Olá, Karina por aqui, do Ateliê Cassandrone Crochê, e hoje eu vim ensinar vocês a fazerem essa peça linda, a qual eu dei o nome em homenagem à minha avó materna, de Vovó Ana, Bolsa Vovó Ana, porque eu me lembro muito, essa bolsa, essa trama, na verdade, me traz uma memória afetiva muito agradável dos crochês que a minha avó fazia quando eu era pequena, então eu quis fazer essa bolsa com esse ponto, né, essa trama, e aí eu me lembro muito da minha avó, então por isso eu quis dar o nome a essa peça de Vovó Ana, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho mais dela para vocês. É uma bolsa que possui o fundo em couro sintético, tá? Ela tá feita em fio tipo cordão, já vou mostrar para vocês. Ela tem essa duplinha de alça de ombro, tá? Alça de mão também em couro, só que ela tem uma coisa muito interessante aqui, ó, que depois eu vou mostrar no kit para vocês, que é esse bolso interno, ó, que ele sai, tá? Também em couro, faz parte do kit. Ó, ele tem aqui esse mosquetãozinho aqui, ó, que você pode tirar. Eu, particularmente, acho que isso aqui vira uma outra bolsinha se você colocar uma alça de couro ou uma alça de corrente, mas, né, ele foi feito originalmente como bolso interno. Então, vamos lá. Falando aqui da bolsa, eu vou mostrar os materiais, vocês vão entender esse bolsinho melhor, tá? Então, essa aqui é a bolsa Vovó Ana. Eu vou deixar mais fotinhos, vídeos, para vocês conhecerem melhor a peça. Mas vamos lá, a lista de materiais. Para fazer essa peça, eu indico para vocês, né, foi o fio que eu utilizei, o fio Poly da Fisher Fios. O fio Poly, gente, é um fio, eu gosto muito, porque ele é um fio do tipo cordão, né, ó, vocês estão vendo aqui? Ele é um fio do tipo cordão, ele tem 5 milímetros de espessura, é um fio que não desbota, um fio de alto rendimento, o novelo dele tem 200 metros, e o que eu gosto sempre de falar desse fio é que ele é um fio de cordão, mas ele não é um fio náutico, ele é um fio 100% poliéster. Isso traz maciez na hora de você crochetar e também traz leveza à sua peça. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque normalmente eu valorizo muito peças leves quando a gente tá falando de bolsa, né? Quem me segue há mais tempo já sabe. E esse fio, ele deixa a peça super leve. Eu vou depois pesar essa peça aqui e no final eu vou falar pra vocês o peso que ela está. Fica muito leve. Então, para produzir essa peça, hoje na aula, eu vou utilizar 2 novelos porque eu quero fazer uma mescla com essas duas cores aqui. Se você for usar uma cor só, por exemplo, nessa bolsa aqui, eu utilizei um único novelo, tá? Vou falar o nome das cores e vou dar algumas dicas aqui. Esta cor que eu usei na peça pronta aqui é a cor Bordeaux. Essa cor aqui, que parece um rosa antigo, é a cor Blush. E essa cor mesclada aqui é a cor Barbie, tá? Aí, o que eu quero falar pra vocês? Eu, nesta peça aqui, eu queria que ela ficasse bem molinha. Então, eu utilizei a agulha número 6 e ela tá bem molinha, tá? Eu usei um novelo e deu certinho, sobrou bem pouquinho pra fazer um chaveirinho apenas. Então, a aula de hoje, eu vou fazer com uma agulha menor, tá? Eu vou utilizar agulha 5, eu deixei as duas aqui, 5 e 5,5, mas eu acredito que eu vou fazer na 5, porque eu quero que ela fique mais apertadinha. Karina, mas por que você tá me contando isso? Porque como eu utilizei um novelo certinho aqui, talvez se você fizer com a agulha 5, você precise de um pouco mais de um novelo, tá? Então, já tô deixando essa dica aqui, eu fiz com a agulha 6. Mas vamos lá. Então, o que você vai precisar? De um novelo ou 2, se você já quiser garantir. A aula eu vou já fazer em 2 cores, assim você já aprende como que eu faço. A agulha que você decidiu utilizar, eu aqui hoje vou utilizar a agulha número 5. Uma tesoura pra gente fazer os cortes. Também eu vou utilizar, né, a gente precisa aí de um isqueiro pra gente queimar as pontinhas do fio, para que ele não desmanche, né? Acabamento, apesar de queimar, eu gosto também de ter cola. Eu uso cola silicone líquida, tá? Uso essa aqui da Círculo, mas você pode usar que você já tá acostumada. Etiqueta da sua marca, sempre aconselho as pessoas a colocarem. Essa etiqueta linda, espelhada que vocês estão vendo aqui, também é da Malité. Vou deixar direitinho aqui para vocês os contatos. Linha e agulha de costura para costurar a sua etiqueta. E o kit, que a gente, né, é o kit que eu falei, que é o kit de couro, que eu quero mostrar aqui em detalhes para vocês.
é esse kit aqui, ó. Você encontra lá na Malité, vou deixar na descrição desse vídeo o Instagram deles, o telefone, o contato, tudo direitinho. Esse kit você encontra lá com o nome mesmo de kit kit Vovó Ana, né? Kit Bolsa Vovó Ana. Fala com eles lá que eles vão encontrar esse kit pra vocês. O que vem no kit? Vamos lá que eu quero mostrar bem direitinho. O fundo, tá? Deixa eu mostrar aqui a medida pra vocês. Se vocês gostam de saber de medidas. Ó, esse fundo é um fundo de 30 centímetros por 10, tá? É uma peça, gente, de tamanho bom, tá? Ela fica um tamanho bem bacana, tá? Então, um fundo de couro sintético de 30 por 10. Vem um par de alças de ombro, tá? É bem reforçada, gente. Eu gosto de mostrar isso, a costura, é bem grossa, é confortável no ombro, tá? Ela já vem com os furinhos para você fazer a aplicação na sua peça. E tem esse bolsinho interno aqui, que eu falo que é muito... Eu acho isso muito versátil. Primeiro que interno é modo de dizer, né? Porque você coloca onde você quiser, né? Ele já vem com essa meia argola aqui na alça e ele tem mosquetão para você tirar. E o tamanho dele, gente, é muito bom, não é pequeno, olha o tamanho da minha mão. Você consegue colocar aqui celular, um cartão, uma carteirinha, tá? Ele não é um bolso pequeno, por isso que eu falo que é versátil, porque aqui você pode colocar uma alça de couro mesmo, você já pode comprar avulsa se você quiser, ou uma alcinha de corrente, sabe aquela saída rapidinha ali, que você não quer levar nada, só uma bolsinha rápida para ir no mercado? Isso aqui serve como uma bolsinha também, tá? Na minha opinião. Mas então no seu kit vai vir isso daqui, tá? Então vem o conjunto com a alça de ombro duplo aqui, né? Um parzinho de alça, o bolsinho que ele já vem pra você pregar aqui, ó, colocar com mosquetão, porque essa meia argola já vem na alça, e um fundo também de 30 por 10. Esse é o kit Vovó Ana que você encontra na Malité. Todos os detalhes para você adquirir esse kit eu vou deixar na descrição desse vídeo. A gente vai iniciar a nossa peça pela base, fazendo esse acabamento perfeito aqui, ó, que não fica furinhos, fica bem bonitinho. E aí, antes da gente começar um trabalho com uma peça que usa couro, eu sempre falo sobre isso, é importante que você higienize o seu couro, porque esses cortes são feitos a laser e sempre fica algum resíduo, e ele pode sujar o seu fio. Então, se você não sabe como faz esse processo, eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para um vídeo que eu explico e eu mostro direitinho, passo a passo, de como eu higienizo as minhas peças em couro, tá bom? Essa daqui já tá higienizada, então a gente já vai iniciar o nosso trabalho. Eu vou começar o trabalho com a cor Barbie, tá? Que é essa cor mescla aqui. Eu vou utilizar a agulha número 5. Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui, ó? Você vai deixar o seu lado direito, né, do seu couro, não a parte do avesso, você vira pra você e a gente começa o nosso trabalho aqui. Escolhe qualquer buraquinho, isso não faz nenhuma diferença. Eu vou, pra passar aqui, ó, eu vou utilizar uma agulha menor, tá? Porque o buraquinho, às vezes, é mais difícil de passar. Deixa eu ver, essa 4,5 passa, ótimo. Ó, você vai pegar o seu fio... Sem segredo nenhum, iniciar esse trabalho fazendo pontos baixíssimos, tá? Ó, pra quem não sabe o ponto baixíssimo, simplesmente, ó, ajusta esse fio, tá bom? Porque é o primeiro, então você tem que segurar ele aqui, senão ele solta, depois ele vai normalmente, ó. Ponto baixíssimo, deixa eu pôr pertinho aqui pra quem não conhece. Coloca lá dentro do buraquinho, vai laçar o fio que vem do novelo, puxa ele aqui pra fora, ó. E esse mesmo fio que veio, você já vai passar direto aqui dentro da alcinha. Esse é o ponto baixíssimo, tá? Então, sem segredo nenhum, a gente vai fazer ponto baixíssimo aqui, ó, por toda a volta. Em todos os furinhos, você vai fazer um ponto baixíssimo. Você vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui. E a gente vai se encontrar no final para eu ensinar para vocês como é que você faz o fechamento invisível e deixa o acabamento bem bonitinho. Faz aí. Prontinho, já cheguei aqui, ó, fiz toda a volta do meu couro. Vocês tentem controlar a mão para manter os pontos do mesmo tamanho. Olha como fica bonitinho esse trabalho. Aí, vamos fazer até o último furinho, tá vendo? Ó, fiz até o último furinho. Aí, agora, eu vou cortar o fio. Corto meu fio. Aí, vocês estão vendo que a pontinha do fio, ela desfia, tá vendo, ó? Essa outra ponta já tá queimada. Perceba a diferença, deixa eu mostrar aqui, ó.
essa pontinha tá queimada. Ela tá pretinha, tá vendo? Para ela não ficar pretinha assim, vocês utilizam a parte azul do fogo. Se você acender o isqueiro, tem aquela partinha em cima mais laranja e tem a do meio que é azul. Utilizem a parte azul do fogo, que aí ela não fica assim pretinha, tá bom? Eu não vou mostrar aqui para vocês o fogo aqui no vídeo, para o YouTube não segurar o meu vídeo, tá bom? Mas é isso que vocês vão fazer, ó. Vocês cortaram o fio, vai puxar ele todo para fora aqui agora, ó. E aí, vocês vão passar a partezinha azul do fogo aqui, bem pouquinho, só para poder segurar isso daqui, ó. Eu vou fazer fora da câmera e volto aqui, ó. Ó, percebam que eu já segurei aqui, ó, e ele não ficou preto, a diferença desse, tá? Esse aqui foi usado a cor, a parte de cima do fogo, ó, a diferença que dá. Tá bom? É isso. Agora, como que a gente vai fazer? Ah, eu não coloquei, olha na lista de material, que falha grande a minha, uma agulha de tapeçaria. A gente sempre usa para os acabamentos, tá bom, gente? Uma agulha dessa daqui, ó. A gente vai passar o nosso fio, o fio que tá aqui para cima, que a gente puxou, que a gente acabou de cortar. A gente vai passar ele na nossa agulha e vai fazer o seguinte movimento, ó. É o acabamento invisível. A gente vai para a próxima correntinha, que é aquela primeira que o fiozinho tá solto. Você vai segurar aqui, ó, com carinho. Você vai passar, ó, nessa posição de fora para dentro, por baixo das duas alcinhas, traz para cá o fio, tá? Ele tem que ficar mais ou menos desse tamanho, que a gente tá simulando essa voltinha aqui. Ele vai passar por baixo desse e vai voltar lá dentro do próximo, ó. A gente leva lá para trás, ó. Na hora de levar, principalmente fio assim em cordão, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ele entra, foi o que aconteceu aqui, ó. Ele entra no fio, tá vendo? Então, a gente tem que ajudar aqui com a mão para ele não entrar no fio e não desfiar. Ó, leva lá pra trás, ajeita aqui pra ele ficar com o tamanho certinho, ó. E olha que bonitinho, que a gente não percebe onde começa, onde termina, tá bom? Aí, aqui, a gente vai fazer o acabamento, conforme a gente for fazendo agora, o que eu gosto de fazer, tá, gente? Cada um tem o seu jeitinho. Eu dou uma voltinha aqui, ó, como se fosse um lacinho, como se a gente fosse fazer um nó, só isso, ó. Eu faço só isso daqui, tá? Se quiser colocar um pinguinho de cola aqui, pode também, ajuda. E depois, a gente vai trabalhando já segurando esse fio aqui. Vocês vão ver como que fica. E aí, ele já vai se escondendo, tá? Eu vou botar um pinguinho de cola aqui, porque como eu falei, eu sempre gosto de prender o máximo que eu posso as peças, porque isso dá garantia mais do seu trabalho, tá bom? Ó, como eu faço. Coloco um pinguinho de cola aqui, ó, um pinguinho mesmo. E aí, ó, firmo o meu nozinho, tá? Aí, ele já vai secando e já vai deixando firme. Agora, a gente vai para o próximo passo. Vamos lá, próxima etapa. Ainda com a agulha menor, tá, gente? Porque a gente vai passar aqui no buraquinho. A gente vai, agora, fazer pontos baixos por toda a volta desse couro, só que a gente vai passar por dentro do buraquinho, pra gente fazer o acabamento. Então, como é que fica aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, bem no meio da correntinha, passando dentro do buraquinho do couro, vai sair lá atrás. Esse fiozinho aqui, ó, a gente já vai segurando ele aqui, ó, pra gente conseguir já ir dando acabamento nele, tá? Segura o fio lá que vem do novelo e vamos começar a trabalhar. O fio, ó, esse aqui é o que vem do novelo. Vamos entender aqui atrás? Ó, esse aqui é o fio que vem do novelo, que tá fazendo que a gente fez uma voltinha pra puxar. Então, ele também tem uma perninha. E o fio do nosso nozinho, ó, que tem a perninha. Você já pode pegar esses dois, ó, e colocar pra cá. E você já vai escondendo ele com o ponto que você vai fazer, os pontos baixos que você vai fazer aqui, ó, tá? Então, ó, você vai fazer pontos baixos por toda a volta. Então, entra na próxima, coloca por baixo, olha lá as nossas dois fiozinhos que a gente tá segurando. Laça o fio, volta, dá a altura aqui e ponto baixo. E assim a gente vai. Vai fazer isso por toda essa volta, pontos baixos em todas as correntinhas, tá bom? Eu vou fazendo por aqui, vocês vão fazendo por aí. Eu vou voltar quando a gente estiver chegando aqui, ó, perto desse lado, porque vocês também já vão esconder aqui, tá? Então, vai fazendo aí, que a gente se encontra já já, ó. Vai ficando assim, ó.
Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte: esse ponto que a gente vai fazer, que é esse ponto leque, ele precisa ser divisível, né, ou múltiplo de 6, tá? Essa base aqui, ela tem 68 furos, então se a gente dividir, não vai dar certo. Então, a gente vai acrescentar 4 pontos, não precisaria pelo tamanho e pelo ângulo que a gente está fazendo, mas por causa da base, que a gente precisa da quantidade de pontos, a gente vai acrescentar 4 pontos ao longo dessa base para somar 72 e dar certinho. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer esses aumentos aqui nas curvas, ó, a gente vai fazer nas 4 curvas. Então, aqui nesse ponto, como é que você sabe exatamente onde é? Ele é bem na curva, mas você vai pegar essa reta aqui do cantinho e vai deixar 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui no meio sem aumento. Aí você vai fazer o aumento aqui e você vai fazer o aumento aqui. Se você já quiser fazer essa marcação antes de começar a fazer esses pontos baixos, tudo bem. Você já marca aqui, aí você vem aqui do outro lado, ó. Você vê mais ou menos o canto e vê se tem 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí já faz a sua marcação, tá bom? E aí nós vamos fazer aumento nesses cantos, porque assim a gente consegue aumentar, deixa eu colocar no outro também, a gente consegue aumentar 4 pontos e fica com a quantidade certinha, tá? Ó, então, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo, que é o outro cantinho, eu vou fazer um outro aumento. Como é que é o aumento, para quem não sabe? A gente tem sempre, eu peço paciência para quem já sabe um pouquinho mais do crochê, porque a gente tem gente iniciante também. E tá tudo bem, é empatia. O aumento significa que a gente vai colocar 2 pontos no mesmo buraquinho. Então, percebam que aqui a gente já fez um ponto baixo. A gente vai vir aqui, ó, no mesmo buraquinho. Às vezes fica mais difícil de passar. E vai fazer, ó, mais um ponto. Isso daqui se chama aumento. São 2 pontos, no caso aqui é um aumento duplo, 2 pontos no mesmo buraquinho. Aí, a gente vai seguir aqui, ó, fazendo pontos baixos normalmente, até chegar no nosso próximo marcador. Agora, eu vou fazer outro ponto, vou tirar o meu marcador e vou fazer um outro aumento, tá? Nessa quina aqui, ó. Ó, então, são 2 pontos dentro do mesmo buraquinho. 1 e 2. E aí, a gente segue normalmente até chegar no próximo, que a gente faz a mesma coisa, e até chegar no próximo, e depois eu volto pra gente fechar juntos aqui, tá bom? Ó, eu prometi que eu voltava aqui no finzinho. Eu fiz aqui o meu penúltimo aumento. Vocês lembram daquele outro fiozinho que eu falei que a gente voltava aprendendo, ó? Aí, a gente vai voltar segurando ele aqui, ó, tá? Pra poder... Passa ele por cima do fio do novelo, tá, gente? Ó. Deixa o fio do novelo por baixo dele, segura esse fiozinho aqui, ó, pra gente conseguir já ir escondendo ele também, tá, ó? Do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado, a gente já vai escondendo esse fiozinho aqui. Depois, se quiser, só fica as pontinhas para remate. Ó, e assim a gente vai terminando aqui a nossa peça. Vou terminar até chegar lá e volto aqui. Era só para mostrar para vocês escondendo o fio desse lado também. Ó, já cheguei aqui no final, fiz até o último ponto aqui, ó, tá vendo? E agora a gente vai fazer a simulação dessa cabecinha do ponto para este ponto aqui, ó, que tá sem. Como é que a gente vai fazer isso? Novamente, a gente vai fazer similar ao que a gente fez aquela hora, tá? A gente vai cortar o fio, vamos fazer a finalização dele no isqueiro, e aí depois a gente volta com a nossa agulha de tapeçaria para fazer o mesmo acabamento. Finalizem aí e a gente faz juntos aqui, ó. Já puxei para fora aqui meu fiozinho, já queimei aqui a pontinha. Vou colocar na minha agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. E vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aquela hora, ó. Eu vou trazer, não no que a gente tá trabalhando, no próximo, de fora para dentro aqui, ó. Vou pegar as 2 alcinhas da cabeça do ponto, vou puxar para cá, porque ele tem que formar a mesma coisa, e vai fazer o caminho de volta, ó. E aqui, quando a gente colocar aqui, pega essa alcinha de trás também, ó. Ele vai passar por 2 alcinhas, ó. E joga lá para trás. Ajusta aqui, ó, pra ficar tudo do mesmo tamanho. Olha que bonitinho. Você nem sabe onde termina, onde começa. Aqui atrás, você já vai fazer o acabamento. Então, você já vai escondendo esse fio aqui, ó, pra ele ficar firme. Vai prendendo ele. Passa bastante.
Aí, você já vai aproveitar, ó, o meu outro fio tinha sobrado um pedacinho aqui, ó. Você já vai fazer esses acabamentos, tá? Como eu falei, tem gente que faz só queimando, tem gente que coloca a cola. Eu gosto de colocar a cola também, ó. O meu enroscou em algum lugar aqui, vou ver onde que ele enroscou. Eu gosto de colocar a cola também, tá? Eu acho importante. Aí, você faz do seu jeito aí o acabamento. Ó, não vou deixar as duas pontas juntas, então, vou pôr essa pra cá. Mas, ó, ele tá querendo enroscar. Olha só, eu nem vou cortar esse vídeo pra vocês verem como acontece mesmo, porque como é fio de cordão, é muito fácil de enroscar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Na hora que a gente passa a agulha, ele enrosca, ó, vocês estão vendo aqui, ó? E se a gente não tomar cuidado, simplesmente cortar o fio, a gente quebra a fibra aqui do fio, ó, e depois desfia, tá? Então, ó, vou insistir direitinho. Pronto, consegui passar, vou queimar essa fibra também, tá? Vou fazer meu acabamento aqui, eu vou cortar, queimar, vou colocar um pinguinho de cola aqui antes também, vou queimar essa fibrinha também pra não sair, e aí já volto pra gente fazer a subida da peça. Prontinho, ó, já fiz o meu acabamento aqui, ó, vocês nem conseguem perceber onde é que foi, tá? Fiz aquilo que eu falei, eu coloquei a cola, eu coloquei o foguinho, ó, vou mostrar bem de pertinho que aí vocês vão conseguir ver, ó. Eu acho que dá pra ver. Foi aqui, ó, tá? Mas vocês percebam que, ó, fica bem acabadinho. Agora, a gente vai fazer a primeira carreira de pontos leques da nossa peça. Eu vou ainda utilizar a mesma cor mesclada aqui, nessa primeira carreira, eu vou fazer com a mesma cor, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, em qualquer ponto, tá? Como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar pegando... na cabeça do ponto aqui, ó, a gente vai colocar a agulha no meio, que a gente vai pegar uma alcinha só. Portanto, do lado aqui de dentro, a gente também vai pegar essa alcinha. Vocês percebam que o ponto no avesso, ele tem essa alcinha aqui, ó. Deixa eu mostrar com a outra agulha, ó. Esta alcinha aqui também, ó. E a gente vai pegar também ela, então, nós vamos ficar com as duas, ó. A gente entra, ó, no meio aqui do ponto, ó, pegando só a alcinha de trás, mas aí lá atrás, a gente vai pegar essa também, ó. Se você colocar o seu dedo em cima do ponto, você consegue, ó, e pôr agulha, você já pega os dois, ó, você fica com as duas, ó, a da laçadinha e a da cabeça do ponto, tá? Dessa maneira que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai fazer igual a gente fez sempre, ó, vai virar o nosso fiozinho assim, ó, eu sempre faço assim, tá, gente? Pra começar, ó, faço uma argolinha aqui, deixa um pouquinho de fio pra gente ir arrematando, tá, ó? A gente vai passar lá, ó, trazer o nosso fio, né? O fio pequenininho, a gente já vai segurando ele desse lado para ir arrematando. O outro fio, a gente traz aqui. Como é que a gente vai fazer esse ponto aqui? A gente vai trabalhar essa carreira sempre assim, tá? Essa primeira carreira, a gente vai fazer todinha em ponto baixo pra gente ter a base pra gente subir a nossa primeira carreira de ponto leque, tá? Então, todos esses pontos, todos eles, a gente vai trabalhar em ponto baixo, do mesmo jeitinho. Entrando só uma alcinha aqui, pega a alcinha lá de trás, tá? Essa daqui que é pequenininha, a gente já vai segurando pra ir prendendo, igual a gente fez lá pra escondendo. E sobe o ponto baixo. Regula a altura para ficar tudo certinho aqui, ó. E vamos fazer isso por toda a volta. Essa carreira aqui, a gente não vai ter nenhum aumento igual a gente fez ali na base, tá? Aqui é ponto sobre ponto, então a gente vai terminar com os 72 pontos que a gente fez aqui na outra carreira, tá? Nós vamos ficar com 72 pontos baixos. E os pontos, eles vão fazendo essa viradinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que essa é a nossa intenção mesmo, tá? Ó, porque a gente já vai fazer a carreira de subida, tá? Então, essa aqui vai ser a base pra gente fazer os nossos pontos leques. Ele vai ficando assim, ó, com essa voltinha aqui de acabamento, ó, tá bom? Essa alcinha. E é isso. Então, a gente vai fazer, eu vou fazer aqui toda a volta sem aumento. Quando chegar aqui, a gente se encontra pra gente poder subir, começar aí, né? Fechar e iniciar junto a nossa primeira carreira de ponto leque. Prontinho, já cheguei aqui, ó, fiz todos os pontos baixos em volta, ó. Ajeita o seu crochêzinho, crochê é arte manual, então ajeita para ele ficar assim bonitinho. Como que a gente vai fazer agora, ó? O acabamento invisível para fazer já a subida da nossa primeira carreira de ponto leque, que eu vou continuar na mesma cor. Ó,
a gente vai colocar, a gente tem essa alcinha, que é o primeiro ponto, a gente precisa simular a cabecinha desse ponto aqui, né? Só que, na verdade, a gente já vai colocar o ponto e subir direto. Como que a gente faz? Da mesma maneira. Coloca a agulha de trás pra frente, pegando as duas alças, igual a gente faz para fazer a finalização com a agulha de tapeceiro. Leva essa alcinha lá pra trás, ó, engancha na agulha, leva ela lá pra trás, tá vendo aqui? Aí, aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Aqui é onde a gente formou, ó. Tá vendo a alcinha aqui, ó? Essa alcinha vem pra cá pra terminar de formar, a gente vai colocar nossa agulha aqui. Exatamente onde a gente formou. Essa daqui é a alcinha que acabou de passar, ó, tá vendo? A gente vai pôr a nossa agulha aqui por trás, enganchar na agulha a linha que a gente levou lá, dar uma ajustadinha aqui, ó, nesse fio, pra ele ficar bem justinho e não ficar folgado. Laça o fio e traz aqui pra fora, ajusta a altura e dá uma laçada. Esse daqui já vai ser o nosso primeiro ponto baixo, tá? Agora, a gente vai iniciar os nossos leques. Como é que a gente vai fazer isso? Então, você fez um ponto baixo. Agora, você vai fazer uma sequência de 5 pontos altos, mas você vai pular 2 pontos de base, você vai fazer no terceiro. Então, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos de base. Você vai pegar o ponto pela cabeça dele, usando as duas alcinhas aqui, ó, e vai fazer aqui dentro 5 pontos altos, ó. Pra quem não sabe como é o ponto alto, laça antes de entrar aqui no ponto da carreira de base, laça lá o fio que vem do novelo novamente, puxa aqui pra fora, ficar com 3 na agulha, laça o fio do novelo, tira 2 laçadas da agulha, fica com 2, laça novamente e tira as 2. Esse é o ponto alto. Nós vamos fazer, ó, nós vamos fazer 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, ó. Que esse é justamente o nosso ponto leque. Ó, tenho aqui os 5 pontos base, na carreira de base, os 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. O que que eu faço aqui? E muito cuidado para não pular este ponto aqui, ó, que ele fica escondidinho pelo leque, ó, tá? Então, puxa o lequinho aqui para enxergar os pontos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo no terceiro ponto. A gente sempre vai pular 2, ó. Então, 1, 2. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo para prender o meu leque, ó. Um pontinho baixo, veja, dessa forma. Agora, a gente vai repetir isso. 5 pontos altos no terceiro, pula 1, pula 2. No terceiro aqui, eu venho fazer os meus 5 pontos altos. Ó, fiz aqui os 5 pontos altos e agora eu vou fazer um ponto baixo, lembra de puxar para não pular ponto, no terceiro. 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. O ponto vai se formando desse jeito aqui, ó, gente, que já é a lateral da bolsa subindo, ó. Deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Ó, é a lateral da nossa bolsa subindo aqui, ó. Estão percebendo? Então, agora, essa carreira, a gente vai fazer essa sequência exatamente desse jeito, tá? Então, uma sequência de 5 pontos altos, sempre pulando 2. Pula 1, pula 2. No terceiro ponto, a gente faz aqui os 5 pontos altos. Depois da gente terminar o nosso leque, a gente pula 2 de novo, sempre tomando cuidado que um pontinho sempre se esconde no canto do leque. Vai dando altura aqui, ó, do seu fio para não ficar um leque desengonçado. E aí, você, depois que terminou o leque, como eu aqui agora, ó, fiz meus 5 pontos, a gente puxa para enxergar o pontinho, pula 2 no terceiro, faz um ponto baixo. A gente vai fazer isso pela carreira inteira, tá bom? E eu volto quando a gente chegar aqui para vocês aprenderem a fazer o fechamento da carreira, tá? Mas, ó, esse é o ponto leque que a gente vai trabalhar a bolsa todinha.
Eu cheguei aqui, ó, no meu último leque, ó, fiz o meu último leque certinho. Percebam aqui que a contagem dá certinho, ó. Terminei o leque aqui, 1, 2, 3 pontos é aquele onde a gente começou. Se acontecer com você de dar errado essa contagem, volta, porque provavelmente você errou algum lugar e provavelmente o erro fica sempre depois do leque, porque quando a gente faz o leque e ele tá baixadinho, ele tende a esconder o próximo ponto e a gente não conta ele, tá? Então é aí onde dá o erro. Fica só uma dica aí para vocês, tá? Então, como é que a gente vai fechar a carreira? E isso vai ser para todas as carreiras, ó. A gente vai pular 1, pula 2. Aqui naquele ponto inicial, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para fechar o nosso leque, ó. Fiz um ponto baixíssimo bem ajustadinho, ficou fechadinho aqui. Agora, a gente precisa chegar aqui no meio do nosso leque. Sempre a gente precisa chegar no meio para começar a nossa carreira a partir do meio do leque, a partir de agora. Então, a gente tem 5 pontos no leque, a gente precisa chegar aqui no terceiro ponto, que é o ponto central. Como é que a gente faz isso? A gente vai caminhar, ó, pegando as duas alcinhas na cabeça do ponto com pontos baixíssimos, ó. Então, no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, também vou fazer um ponto baixíssimo. E no terceiro também. Porém, agora, eu quero conversar uma coisa com vocês que é a seguinte. Se você vai fazer a sua peça inteira da mesma cor como eu fiz aquela peça bordô que eu mostrei, você segue normalmente aqui, já faz o terceiro ponto aqui, ó. O terceiro ponto baixíssimo aqui, já sobe uma correntinha e vai seguir o seu trabalho do jeito que eu vou explicar. Mas se você vai trocar de cor, como eu vou trocar, então é aqui a hora de trocar de cor. A gente faz aqui, ó, os dois baixíssimos. Na hora de fazer esse terceiro baixíssimo que a gente entra com a outra cor, tá bom? Então, ó, vou fazer a minha laçadinha aqui, coloco a minha agulha lá no meu ponto e aqui, ó, eu já entro com a terceira cor, ó, e faço uma correntinha. Percebam que aí, ó, fica certinho aqui o baixíssimo, mas o fio que já está saindo já entra na nova cor, tá bom? Aí, como é que fica aqui, ó? No meu caso, que eu vou trocar de cor. E aí, para vocês também que não vão, é como eu falei, você já veio direto e tá na mesma posição. Como é que a gente vai fazer aqui? Isso vai ser, gente, para todas as carreiras, sempre assim. Finalizou a carreira, a gente vai andar até a metadinha do nosso leque, trocando de fio ou não, tá? A gente anda até o ponto central, que é o terceiro ponto do leque, faz um ponto, uma correntinha, né? Ó, sobe uma correntinha, que vai simular aquela correntinha que a gente fechou aqui com baixíssimo. E aí, agora a gente vai trabalhar os leques nos pontos baixos que a gente fez, para intercalar esses leques. Então, como é que vai ser isso, ó? Agora, a gente vai fazer os 5 pontos altos nesse ponto baixo do meio dos leques aqui, ó. Então, vamos lá, ó. 1, 2. Vou fazer esse comecinho com vocês aqui, para vocês perceberem como é que é, porque depois vocês vão fazer sozinhos, porque é muito fácil de fazer, tá? Ó, 4. E o último, 5, ó. O último ponto do meu leque, ó. Fiz o meu leque com 5 pontos aqui entre os outros 2 leques, percebam? Como que eu fecho agora? Vocês se lembram que a gente fecha com um ponto baixo e a gente pula 2? Vai pular 2 do mesmo jeito, mas você nem precisa dessa conta toda. Você vai colocar no meio, no terceiro ponto do lequinho, tá? Mas se você quer contar, é exatamente a conta. Pula 1, pula 2. No terceiro, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, a partir de agora, vai ser sempre assim, a gente vai intercalando. Ponto baixo fica no topo do lequinho e os 5 pontos, que é o leque, fica no ponto baixo da carreira de baixo, ó. A gente vai direto aqui, ó, fazer os nossos 5 pontos baixos no próximo ponto baixo que a gente tem na base. Ó, terminei mais um leque aqui, e agora eu vou prender no ponto central do meu próximo leque com um ponto baixo. E assim, eu vou seguir, deixa eu distanciar mais aqui, ó, e assim eu vou seguir, tá? Fazendo dessa maneira aqui, ó, intercalando, tá bom? Os meus leques.
dessa forma, e a gente se encontra aqui para fazer mais uma vez o fechamento, tá? E aí eu vou trocar de cor de novo, então quem não entendeu vai ver a troca de cor, quem seguir na mesma cor é só seguir, que é bem mais rápido ainda, tá bom? Então vai fazendo aí desse jeitinho. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo aqui nesse comecinho para prestar atenção como chega até aqui, porque vai fazer assim a volta toda. A gente se encontra aqui para fechar. Ó, eu fiz aqui o meu último leque, né, ó, vai ser meu último leque, que agora eu preciso fechar ele aqui. Eu vou fazer mais essa última vez com vocês, esses fechamentos, porque depois é só voltar o vídeo se vocês não me entenderem, tá? Então, ó, fiz o meu último leque, aí agora eu vou prender ele naquela correntinha que a gente fez aqui, ó, daquele ponto que serviu de ponto baixo, vou prender com um ponto baixíssimo, ó, já tá preso aqui, já igualei a minha carreira. Agora, eu preciso chegar aqui no ponto central do meu leque, que é o terceiro ponto. Eu vou chegar lá com pontos baixíssimos. Então, faço um baixíssimo no primeiro ponto, faço um baixíssimo no segundo ponto. E agora, o terceiro, você vai escolher se você segue na mesma cor, porque de repente você quer mesclar, mas você quer fazer duas carreiras de cada cor ou uma cor única. Se você segue a mesma cor, é só fazer o terceiro ponto baixíssimo aqui. Se você vai trocar de cor, agora é a hora. Então, você já pega a sua outra cor, já deixa a sua alcinha pronta, coloca a sua agulha aqui para fazer o baixíssimo, só que o fio que você puxa já é da cor nova. Você puxa a cor nova aqui e fecha o seu baixíssimo, sempre ajustando os dois fios, tá? E já puxa uma correntinha do fio novo para começar o seu trabalho. Lembrando aqui, ó, que eu já fiz aqui dentro, a cada carreira que você finaliza, você já corta os fios, já arremata o fio da carreira anterior, já arremata esse fiozinho da próxima cor, já vai fazendo esse arremate, porque conforme a bolsa vai crescendo, vai ficando mais difícil de fazer. Então, eu já gosto de, conforme eu termino a carreira, já vou fazendo os arremates, tá bom? Então, agora vocês vão seguir dessa maneira até vocês atingirem a altura da bolsa que vocês querem. Aquela bolsa bordô que eu mostrei pra vocês e que eu passei as medidas, eu fiz 11 carreiras de pontos leques, tá? Uma maneira fácil de vocês contarem é fazendo assim. Quando tá em duas cores, fica bem fácil. Quando tá uma cor só, é mais difícil. Então, vocês contam leque alternado, sabe? 1, 2, 3 e vai contando as carreiras. Aquela lá, eu fiz 11 carreiras de ponto leque. Depois, eu fiz uma carreira de finalização que a gente vai fazer juntos aqui. Então, você vai decidir o tamanho da sua bolsa. Agora, fica aí a seu critério, tá bom? A troca de cor, a mistura de cores que você quer fazer. Você vai fazer sozinho a sua subida, que vai ser sempre assim, finalização sempre igual, a subida sempre igual. Você faz a quantidade de carreiras que você quer e aí a gente volta para fazer o acabamento ali da nossa peça da subida da bolsa, tá bom? Bom, já fiz aqui, ó, minhas 11 carreiras, como eu falei para vocês, ó, vamos contar juntos aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu fiz as 11 carreiras. Essas 11 carreiras aqui, no meu ponto, utilizando a agulha número 5, tá dando 20 centímetros de altura. Lembrando que a gente ainda tem aqui mais duas carreirinhas que a gente vai fazer para finalizar a bolsa, né? Então, é claro que essa subida aqui é uma sugestão que eu tô dando, essa quantidade, mas vocês vão adaptar a realidade de vocês aí, tá? Você pode fazer ela maior, só lembrando que a gente precisa encaixar o bolsinho, tá? Então, sempre coloca o bolsinho lá dentro, lembrando que ele é durinho, então, para ver se ele cabe, lembra que tem as outras duas carreirinhas, vai fazendo esse ajuste, mas você pode fazer com mais carreiras se você quiser ela mais comprida e tá tudo certo, tá? A hora que você finalizar, chegar no tamanho que você quer, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu terminei a minha peça aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho mais e já volto. Prontinho, afastei a câmera para eu poder mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu terminei aqui, ó, como a gente sempre termina, né, ó, deixa eu voltar aqui para vocês concluírem comigo, ó. Terminei o último leque, certo? Ah, um outro detalhe, eu vou fazer essas duas carreiras da mesma cor aqui, mas se vocês quiserem, estiver trocando de cor e quiser trocar de novo, pode trocar, tá bom? Do mesmo jeito, a hora seria agora, tá? Ó, na hora, se você for trocar de cor, você vai colocar aqui e já puxa a outra cor aqui, tá? Como eu não vou trocar, então eu sigo aqui, ó. Vou lá, faço meu ponto baixíssimo para finalizar minha carreira como a gente estava fazendo. Agora, o que que a gente vai fazer?
A gente vai fazer 2 correntinhas, porque essas 2 correntinhas vão funcionar como um ponto alto. Eu vou explicar para vocês por quê. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos, a gente vai mesclar ponto alto, meio alto, né? E pontos baixos pra gente tirar essa ondinha aqui. Depois, uma carreira de pontos baixos pra gente conseguir finalizar a nossa peça. Então, ó, nesse ponto, que é a parte mais baixa do nosso leque, a gente vai fazer um ponto alto. Então, essas 2 correntinhas funcionam como ponto alto. No próximo ponto, que é o primeiro do leque, a gente vai fazer, ó, meio ponto alto, ó. Aí, nos 3 do meio, a gente faz pontos baixos, ó. Pegando a cabeça do ponto, tá, gente? Ponto inteiro, as 2 alcinhas do ponto, ó. Pontos baixos. Aí, o último ponto do leque, a gente faz meio ponto alto. E o ponto da baixada, onde era o nosso ponto baixo, a gente faz um ponto alto. E assim a gente vai seguindo, ó. De novo, cheguei no outro leque. Aí, o primeiro ponto, a gente faz meio ponto alto. Os pontos 3 do meio do leque, a gente vai fazer pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Então, são 3 pontos baixos sequenciais. O último ponto do leque, meio ponto alto. E o ponto baixo, um ponto alto. E assim, a gente vai seguindo essa carreira toda, repetindo sempre a mesma sequência. Por que que a gente tá fazendo isso? Porque, em primeiro lugar, eu quero tirar essa onda pra gente dar altura. Percebam que a gente deixa retinho aqui, ó, tá? Ele não fica com a onda. Então, por isso que eu tô fazendo essa carreira desta forma. A segunda carreira a gente vai fazer só de ponto baixo pra gente fazer o acabamento. Então, sigam nessa sequência todinha e a gente se encontra aqui, ó, pra emendar e subir a próxima carreira. Façam aí que eu vou fazer aqui também. Prontinho, já dei toda a volta, ó. Podem ver que ela fica retinha, que é o que a gente quer. Agora, a gente vai fazer mais uma carreirinha de ponto baixo para fazer a finalização. Mas antes, ó, cheguei aqui, né, naquelas 2 correntinhas que a gente fez para dar altura de um ponto alto. A gente estica um pouquinho o nosso fio, tira da agulha. A gente vem não na correntinha, no próximo ponto, coloca a agulha aqui, ó, de trás para frente, pegando as 2 alcinhas dessa maneira. Leva essa laçadinha lá para trás, ó. Coloca na agulha, leva lá pra trás. Ajusta bem essa laçadinha aqui, ó, pra ela não ficar sobrando, tá? Onde que a gente vai colocar a agulha agora, ó? Presta bastante atenção. Ó, a gente puxou aqui o nosso fio, tá vendo? A gente puxou, tá passando lá pra trás a laçadinha. A gente tem aqui, ó, a correntinha, ó, as 2 correntinhas. Essa correntinha tá atrás da laçadinha. A gente vai pegar essa correntinha aqui, ó. A gente pega essa correntinha, olha só. Pega essa correntinha, laça, coloca a laçadinha na nossa agulha, puxa o fio que vem do novelo e faz uma correntinha que vai ser o nosso primeiro ponto. Só que, percebam que aqui ficou mais largo do que aqui? A gente tem que igualar isso aqui para ficar igual. O que que é isso aqui, ó? Isso daqui é essa laçadinha que tá muito longa, ó, tá? É só ajustar a laçadinha. Então, de novo, a gente coloca ali na nossa correntinha, na segunda correntinha daquelas 2 que a gente fez. Põe a laçada na agulha, dá uma laçada no fio que vem do novelo, traz pra cá, uma laçada, é o nosso primeiro ponto, ó. Agora já ficou menor. Agora, nós vamos fazer esse ponto pegando é ponto baixo, tá? A carreira inteira, a volta inteira. Só que nós vamos pegar apenas pela alcinha de trás, a gente vai colocar no meio da cabeça do ponto, ó, pegando só a alcinha de trás. Porém, a gente vai pegar também uma argolinha aqui de trás, ó. A gente pega uma argolinha. Quando o ponto é baixo, ele tem uma argolinha só. Quando o ponto é meio alto, ele vai ter 2. A gente tem que pegar 2 alças, tá? Quando a gente vai colocar a agulha aqui, ó, tá? Então, a gente tem que pegar 2 alças para firmar bem esse ponto baixo, tá bom? E fazer o ponto baixo normalmente, ó. E assim a gente segue. Vai pro próximo, ó. Aqui é só ponto baixo, é mais fácil, ó. Pega as 2 argolinhas. Então, ponto baixo pegando pela alça de trás e também pegando lá a argolinha de trás. A gente vai fazer isso por toda a carreira. Lembrando que quando você tem o meio ponto alto e o ponto alto,
você vai ter mais de uma argolinha. Você precisa só de 2, tá? Você olha lá atrás, no começo você não tá acostumada, para certificar que você pegou uma alcinha e mais alguma argolinha lá atrás, é só pro ponto ficar bem justinho, tá? Ficar mais firmezinho. Como é que ele vai ficar? Desse jeito aqui, ó, com essa alcinha pra fora, dando um detalhezinho aqui na nossa peça, ó. Tá vendo? E é isso, então eu vou fazer minha carreira todinha, vocês também vão fazer aí uma carreirinha de ponto baixo, a gente volta pra fechar juntos aqui, tá bom? Que essa é a última carreira da nossa peça, depois a gente vai entrar com os acabamentos. Façam aí, eu vou fazer aqui, a gente se encontra pra fechar juntas aqui, ó. Prontinho, ó. Já fiz em toda a minha volta meus pontinhos baixos, ó, fazendo esse desenho bem bonitinho na peça. Agora, eu cheguei aqui, ó, no meu último ponto, eu fiz o último ponto antes da correntinha. Já cortei meu fio, já queimei a pontinha. Aí, agora a gente vai puxar aqui pra fora. Vamos pegar uma agulhinha dessas aqui, ó, para acabamento. Eu chamo de agulha de tapeceiro, eu não sei se ela tem agulha de tapeçaria, eu não sei se ela tem outro nome, né? Agulha para acabamento. O que que a gente vai fazer? A gente vai simular aquela correntinha, né? Para essa aqui, ó, a gente vai simular este ponto aqui, a cabecinha do ponto. Então, a gente pula a correntinha, a gente vem aqui no próximo, pegando aqui, ó, as 2 alcinhas da cabeça do ponto, de trás para frente. Passa aqui e entra de onde ela saiu. Lembra sempre de pegar aqui, gente, ó, a alcinha de trás também, tá vendo, ó? Passa as 2 alcinhas na agulha pra ela ficar bem firminha, tá? Esse acabamento é um acabamento tradicional, vocês já devem ter feito. Ó, cuidado quando você tá trabalhando com fio, qualquer tipo de fio em cordão assim, o de malha também acontece, mas é mais difícil. O da agulha entrar no meio do fio. Então, se você vê que tá difícil, não insiste pra você não estragar o seu fio, tá bom? Aí, você ajeita aqui em cima, ó, até ficar do tamanhinho das outras, ó. E fica imperceptível, a gente não sabe qual que é, tá? Esse é o objetivo. Aí, agora, eu vou fazer aqui esse acabamento, né? Eu vou escondendo os fios, acabamento normal. Eu vou escondendo os fios aqui. Eu gosto, gente, de colocar um pinguinho de cola também, tá? Eu queimo a pontinha, depois que eu passo aqui, mas eu também gosto de pôr um pinguinho de cola. Mas isso sou eu, não é uma regra, muita gente só queima, tá? Então, façam da maneira que vocês já estão acostumados a fazer. Vou terminar aqui o acabamento, né? Vou terminar de esconder aqui e já volto pra gente fazer os acabamentos. Que daí é a hora da gente colocar botão, a hora da gente colocar as alças, tá bom? Que aí é bem pessoal, eu vou só dar as orientações pra vocês. Depois volto pra mostrar a minha peça pronta, tá? Façam aí essa partezinha e a gente volta juntos aqui. Prontinho, ó. Então, já fiz meu acabamento, tá tudo certinho. O que que eu gosto de fazer agora, gente? Pra gente poder medir onde que a gente vai pôr a alça, tudo certinho, eu gosto de encher a bolsa. Eu tenho esse organizador aqui, ó, que eu uso, inclusive, eu sempre disponibilizo para os meus clientes, fica uma dica aí pra vocês. Aí, mas se você não tem organizador, coloca novelos, pegue novelos, mas preencha a sua bolsa, tá? Porque fica fácil de você, eu acho isso muito importante, porque fica fácil de você saber exatamente onde você vai colocar, tá bom? O botão, onde você vai colocar as alças, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer, ó, depois que ela já tá aqui ajeitadinha, é saber onde são as quinas dela. Eu gosto de fazer isso, ó. Eu venho com um marcador aqui e coloco aqui pra eu saber onde tá a quina da minha peça. Marco um lado, marco o outro. Eu coloco um marcador, se você não tem marcador, coloca um clips, coloca um pedacinho de fio, tá? É só pra você saber onde tá a quina da sua peça. Por quê? Porque aí, o que que você vai fazer? Você pode fazer isso com centímetro também, tá? Marcou a quina, você pode medir, ver onde tá o meio, tá tudo certo, tá? Mas você pode também contar os pontos, tá? Você pode contar os pontos aqui pra saber onde é o meio, pra gente colocar um botãozinho imantado, tá? A gente vai pôr um botãozinho imantado aqui pra fechar a peça. Tá? Agora, pra gente colocar as alças, o que que eu gosto de fazer? Eu pego aqui, ó, a alça. Lembra, essa daqui é o lado que não tem o bolsinho, tá, gente? Porque o lado que tem o bolsinho, ó, ela vem com essa meia argola,
fixa, tá? E aí, na hora que for colocar esta alça aqui, ó, fiquem atentas, tá? Na verdade, as duas alças, porque, ó, esse lado aqui, ó, é o lado de dentro. Então, a gente vai virar ela assim, tá certo? Ó, vai prender assim. Eu falo pra ficar atenta, porque assim, esse lado é o lado que vai o bolsinho, tá? Então, se você já colocou etiqueta na sua peça, tem um lado aí que você quer que fique o bolsinho, então, essa alça aqui, que tem essa meia argola, é onde você vai prender o bolsinho, tá? Mas a maneira de colocar é a mesma. Antes de finalizar também, ó, coloca o bolsinho lá, certifique-se de que a altura está correta, ó, você tem espaço aqui para o seu bolsinho, aqui vai prender, né, na argola na meia argola da alça, faça tudo isso antes de você finalizar, tá? Você vai ter que ter espaço, ó, atenção aqui, a sua altura, ela tem que, seu bolsinho tá colocado até lá no final, ó, o meu tá encostado lá, e eu tenho altura aqui, ó, percebam que eu tenho altura para colocar o botão imantado. Porque se você fizer ela mais baixa, seu bolsinho vai ficar aqui e vai atrapalhar o fechamento, tá bom? Então, ó, eu tenho altura para colocar o botão imantado, tudo isso você tem que checar antes de você colocar as alças, o botão, sua etiqueta, essas finalizações, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, vocês vão fazer aí também. Eu vou medir aqui em que posição que eu quero colocar as minhas alças, tá? Eu vou ver exatamente onde que eu quero colocar. Eu normalmente conto os pontos, tá? E depois eu dou uma medidinha também com centímetro, mas eu conto a quantidade de pontos aqui e aqui para elas ficarem iguais, tá? Aí, o que que eu faço? Eu posiciono elas aqui e aí eu costuro. Eu vou mostrar na outra peça porque é muito simples de fazer. Olha, vejam aqui por essa peça, ó. Essa aqui já tá pronta, né? Eu fiz a costura apenas em formato de X. Se você quiser, eu quis deixar a minha assim mesmo, tá vendo? Ó, para o couro ficar aparente. Mas se você quiser, você pode colocar colinha silicone líquida aqui também, ó, pôr uma presilha e fixar esse couro aqui. Pode fazer isso também, tá? Não tem problema, fica a seu critério. Eu fiz a costura em X, tem gente que faz a costura assim, isso tá tudo bem, é o jeito que você escolher, tá? Então, você vai fixar lá, vai fazer a sua costura, vai arrematar aqui, tudo direitinho, esconder seu fio normalmente, você vai fazer isso dos dois lados, procurando manter aqui, ó, as duas no mesmo lugar, tá vendo? Pra ficar igualzinha, faz todas essas checagens antes, ó, o botãozinho imantado no meio, pra sua peça ficar igual essa daqui, tá? Não tem segredo essa costura, né? Não tem segredo nada disso, então só tô mostrando como é que eu marco ela, como é que eu posiciono. Eu vou fazer na minha, vou colocar as minhas alças, vou colocar o botão imantado, pôr também a minha etiqueta e volto aqui pra mostrar como é que ela ficou pronta, tá bom? Façam aí também e eu venho trazendo a minha peça pronta e finalizada pra vocês já já. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, as marcações que eu fiz, porque às vezes pra quem não tá acostumado, ajuda, né? Então, ó, aqui as marcações que eu tinha mostrado pra vocês, tá? Que eu fecho a bolsa, é o meio os cantinhos da bolsa. Aí, a primeira coisa que eu faço, eu medi aqui, com centímetro mesmo, e vi o centro da bolsa. Aí, ó, eu coloquei um marcador de cada lado aqui do centro pra me ajudar na hora de colocar o botão. Mas eu coloquei um também, ó, fechando a bolsa dos dois lados, porque pra mim ficar fácil na hora de ver a posição da alça, tá? Aí, eu coloquei aqui, eu deixei a mesma quantidade de pontos deste lado aqui, ó, que eu deixei deste lado aqui. Fiz a marcação, ó, eu coloquei dos dois lados, inclusive, tá vendo, ó? Os dois lados da peça, ó, eu coloquei a marcação pra saber onde é que a minha alça começa. É assim que eu faço pra facilitar na hora de prender, ó. Eu tô com a bolsa deitada, eu faço isso com a bolsa em pé, tá? Ó, minha alça começa aqui, no marcador. Então, eu vou prender essa daqui aqui e vou prender essa daqui, aqui, ó. Ao contrário, que ela começa aqui, ó. Tá? Então, a minha alça vai ficar dessa maneira, ó. Eu faço essas marcações que me ajudam bastante na hora de fazer essas costuras e não ficar torta, nada disso. Então, eu resolvi trazer pra vocês aqui, tá bom? Já já eu volto com ela costurada e pronta pra vocês verem. Prontinho, terminei aqui a minha peça, fiz a quantidade de carreiras, vamos contar juntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras de ponto leque, você pode adaptar de acordo com a sua vontade, fiz aquela carreira de ponto baixo, meio alto e alto pra gente adaptar e deixar retinha, minha última carreira aqui de ponto baixo pegando pela alcinha de trás, e a minha peça ficou pronta. Já coloquei minha etiqueta, fixei aqui, ó,
Tudo bonitinho. Ó, coloquei o meu botãozinho imantado, o meu bolsinho de couro tá lá dentro, ó. Eu quero mostrar pra vocês a diferença entre as duas peças. Essa peça aqui, eu fiz com a agulha 6, então ela tá uma pecinha mais estruturada. A outra peça que já estava pronta, que eu mostrei pra vocês, eu fiz com a 7. Vocês se lembram que eu falei no começo do vídeo, né? Ó, ela fica mais molinha. Então, fica aqui a dica, se você gosta de uma peça mais molinha, você quer uma peça mais molinha, faz com a agulha 7. Se você quer mais durinha, eu fiz com a agulha 6 aqui, dá pra fazer com a agulha menor. Então, na aula, vocês aprenderam a fazer a peça com duas cores, com uma cor só. E eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Me marque quando fizerem. E, ó, se você tá aqui ainda é porque você gostou desse vídeo, então não esquece. Vai lá, deixa seu like, já se inscreve no canal. Comenta aqui pra eu saber se você gostou, pra eu trazer conteúdos que vai agradar vocês, tá bom? Isso me ajuda o YouTube a perceber que os conteúdos são interessantes e me divulga pra mais gente, tá bom? É muito importante pra mim a sua interação. Espero que tenham gostado. Fiquem aí com mais um vídeo dessa peça linda.